Dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Flávio. Nesta manhã tem uma palavra para o meu e o seu coração. Uma palavra que se encontra ali no livro de Atos, Atos 8, capítulo 39, que diz assim: Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Repentinamente, o eunuco não ouviu, mas, cheio de alegria, ele o que? Seguiu o teu caminho. Meus irmãos, a Bíblia, ela vai nos contar a história de um homem da Etiópia que estava a caminho do quê? De Jerusalém, buscando a Jesus. Este homem servia a sua rainha no alto escalão hierárquico, ou seja, era uma alta posição que ele tinha, uma posição muito alta. Sem dúvida, ele viajava com uma caravana, pois era um homem muito importante naquela época. Ele havia ouvido falar sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, e sobre a fé do povo judeu. Oh glória! Então ele foi a Jerusalém em busca de Deus, mas não o encontrou. No entanto, ele obteve algo de grande valor, um pergaminho do livro de Isaías, a qual ele lia enquanto ele viajava de volta para casa. Aconteceu que, enquanto ele lia Isaías 53, Felipe apareceu ao lado da sua carruagem. Deus havia dito para Felipe ir ao deserto, mas ele não sabia por quê. Vai entendendo? Ele estava somente caminhando no meio do nada, aguardando o que Deus tinha para ele, o que Deus tinha mostrado para ele. Então veio esta caravana e Filipe olhou e ouviu este homem importante lendo o quê? Lendo aquele pergaminho, Isaías 53. Então Filipe se aproximou e o perguntou: o senhor entende o que está lendo? Atos 8:30. O homem respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? No verso 31, ele convidou Filipe para se juntar a ele. Filipe entrou na carruagem e explicou Isaías 53 e lhe disse que aquele verso tratava de quem? Do Messias. Jesus é aquele que completou as escrituras, que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Querendo crer, o homem disse: olhe, aqui a água. O que me impede de ser batizado? Lá no verso 36, vai dizer que então Felipe, ele disse a ele que nada impedia que ele acreditasse com todo o seu coração. A história termina com um homem importante, seguindo a seu caminho com grande alegria. E assim é para todo aquele que acredita em Cristo. Sempre segue o seu caminho com grande alegria. Sabe o que é mais engraçado, meus irmãos, de tudo isso? É que Deus ele mandou aquele homem no deserto. Só que ele não sabia para que ele tinha ido lá. Ele não sabia para que ele tinha ido no deserto. Deus ele tinha mostrado para ele o deserto, mas Deus não mostrou para ele o que ele ia fazer no deserto. Então ele ficou aguardando. E no momento que ele estava aguardando, aconteceu o quê? Passou a carruagem. A carruagem passou, no qual estava o quê? Estava aquele homem importante. E ele estava na mão. Felipe apareceu e viu aquele homem lendo o pergaminho que ele tinha encontrado. E ele lia Isaías 53, mas só que ele não estava entendendo. Ele perguntou para ele: você sabe o que você está lendo? Você sabe o que está... Você está entendendo o que está em Isaías 53? Ele não estava entendendo. Então Felipe se aproximou e perguntou para ele novamente: você sabe o que você está lendo? Aí aquele homem respondeu para ele: como eu posso entender
se alguém não me explicar. Ou seja, ele não tinha entendimento na palavra. E ali ele estava pedindo para alguém. Ele falou assim: eu não tenho quem me explicar. Então ali Isaías, ele sentou até ler, Felipe sentou até o lado dele ali e explicou Isaías 53. Explicou o que estava acontecendo. Jesus, ele completou a escritura, Jesus completou a escritura. Jesus que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Querendo crer, o homem disse: olha aqui, aqui é a água. O que impede de ser batizado? Então Felipe naquele momento disse para ele que nada impedia que ele acreditasse com todo o seu coração. A história termina com aquele homem seguindo o teu caminho, o quê? Alegre. Muitas vezes tem pessoas que estão seguindo o caminho, mas estão tristes. Muitas das vezes vai ter pessoas que vai estar até numa igreja, mas não vai estar feliz. Mas aí é onde que você entra. Às vezes Deus te manda no deserto, você não sabe o que vai fazer, mas Deus ele te manda. Deus ele te dá uma visão do deserto, Deus ele te dá a visão de algo que é para você ir, e você às vezes, por muitas das vezes você não vai, mas por muitas das vezes Deus quer te usar para chegar naquele deserto, porque você tem um pouco mais de entendimento. Você vai chegar no deserto e vai ter pessoas no deserto que não vão ter entendimento da palavra. E é onde que Deus quer usar a tua vida e a minha vida para nos levar até o deserto. Mas muitas vezes nós questionamos ao Senhor: Senhor, por que eu tenho que ir no deserto? Senhor, por que o Senhor está me mandando para o deserto? Ei, aquele homem, ele não questionou a Deus. Felipe, ele foi para o deserto. O Senhor mostrou o deserto e ele ficou ali andando e aguardando o que o Senhor tinha para ele. O Senhor mostrou o deserto, mas não mostrou o que era para ele fazer. E aí naquele momento apareceu a carruagem. Quando apareceu a carruagem, quando ele viu aquele homem com aquele pergaminho lendo Isaías 53, ele começou a entender o trabalhar de Deus. Ou seja, às vezes Deus não vai te usar no muito. Deus não vai te dar revelação. Às vezes Deus ele quer que você leia uma palavra para aquela pessoa, porque tem pessoas que às vezes não têm entendimento na palavra, que não tem sabedoria na palavra. E às vezes Deus quer que você leia aquela palavra para aquela pessoa naquele momento, naquele exato momento, e aquilo que ela está precisando, e aquilo vai alegrar ela, porque aquele homem foi até Jerusalém buscar Deus, mas não encontrou, mas ele encontrou um pergaminho que falava sobre Deus. Muitas pessoas às vezes vão na igreja e não encontram Deus. E aí onde você está naquele momento no deserto, que Deus ele vai te usar de uma forma grandiosa que às vezes nem o culto vai passar para aquela pessoa, mas a palavra está com você, o momento está com você, a unção está com você e às vezes você não entende. Você está no momento, você está no lugar ao qual você não se acha naquele lugar, mas às vezes Deus ele quer usar você em determinado momento para aquela pessoa, para uma pessoa diferente, para uma pessoa estranha, e às vezes você não entende o trabalhar de Deus. Então deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus falar sobre a tua vida, deixa Deus conduzir os teus caminhos, porque quando você deixa Deus conduzir os seus caminhos, mesmo que você não esteja entendendo, lá na frente você vai entender, depois que se cumprir você vai entender que tudo que ele quer para mim e para você é o melhor, não o que nós queremos, mas sim o que ele quer. Felipe só ouviu, chegou lá, tinha um homem que estava triste, no caminho de volta, ele vinha lendo, mas ele não entendia o que estava escrito. Ele foi o quê? Buscar Deus, não encontrou, mas na volta ele encontrou um pergaminho, e era Isaías 53. Ele lia, mas é como se fosse um livro normal, um livro comum. Quem lê a Bíblia e não tem Espírito Santo, quem lê a Bíblia não tem comunhão com Deus, quem lê a Bíblia não tem santidade, não vai entender o que Deus está falando. Aquele homem não entendia porque ele não tinha Espírito Santo, mas Felipe tinha. Quando Felipe explicou para ele, caiu-se tudo a areia dos olhos dele e ele começou a entender e ele seguiu o teu caminho alegre. Deus está te colocando no caminho de pessoas para elas continuarem o caminho alegre. Ei, seja instrumento de Deus. Seja instrumento de Deus. Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito aqui? Não querem tentar entender o trabalhar de Deus, mas sim deixa que Deus ele vai agir na tua vida. Não fique se perguntando: Senhor, para que eu estou aqui? Para que? Fala assim: Senhor, a minha vida é tua, os meus passos é seu, a minha alma é sua, Senhor. Conduz a minha vida conforme a tua vontade, não conforme o meu querer. Deus ele vai te conduzir, mas por muitas das vezes ele vai te jogar num deserto. Não é para você, não é para você. Às vezes o deserto é para você salvar uma vida, salvar uma alma. Deus ele não te coloca no deserto em vão. Às vezes quando Deus te coloca no deserto é com propósito, ou de você melhorar, ou de uma pessoa vir no teu caminho e você falar algo de Deus. Então, não murmura, não reclama, deixa Deus agir. Deixa Deus agir.
Deixa Deus agir e você vai ver que Ele vai fazer o melhor na minha e na tua vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, eu te peço, Pai, que nesta manhã, Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir nossos entendimentos, Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, Pai, que não venhamos querer fazer da nossa forma, da nossa maneira, mas sim da tua maneira, mas sim do teu jeito. Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para ti, Pai, quando nós submergimos aquela água no batismo, Senhor Jesus, nós falamos que a partir daquele momento era o Senhor que ia conduzir nossa vida. Senhor, então que seja o Senhor que conduza a nossa vida, mesmo que for no deserto, Pai, conduza a nossa vida, conduza os nossos passos. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que nesta manhã o Senhor vai de encontro a pessoas, Papai querido e Pai amado, Pai, e mostra para elas, Pai, que às vezes o Senhor coloca ela no deserto é para ser usada. E também, às vezes, o Senhor coloca ela no deserto é para ser esculpida. Que às vezes o Senhor coloca ela no deserto é que é para ter amadurecimento. Senhor, às vezes o Senhor coloca a pessoa no deserto para ter experiência, para ter estrutura. Papai querido, toca no coração dessa pessoa. Tira essa dureza, Pai. Tira, Senhor Jesus, esse pensamento de murmuração. Senhor, que nesta manhã, Pai, o Senhor vai fazer que essa pessoa vai entender, Pai, que é o Senhor que tem que trabalhar, que é o Senhor que tem que agir, não ela. Que é o Senhor que tem que colocar a tua presença, as tuas mãos e não ela. Senhor, que nesta manhã, Pai, o Senhor vai abrir o entendimento de cada um, venha da sabedoria, Pai, para entender que é o Senhor que age, que é o Senhor que faz e não ela, Pai. Não é o momento nem o jeito dela, mas é assim o seu momento, o jeito do Senhor. Não é o lugar que faz nós mais crentes ou menos crentes, mas sim a tua presença que nos faz, oh glória, entrar em santificação contigo. Senhor, entra em cada vida, Pai. E aproveitando, Senhor, eu te peço, Pai, entra na vida daquelas pessoas, Pai, que estão em enfermidade, que estão com enfermidade nesse momento, pessoas que estão buscando a Ti, Pai, que estão suplicando a Tua presença, que estão suplicando o Teu amor, Senhor. Vai de contra cada vida, Senhor. Vai de contra o Senhor Jesus a cada um, Pai. Senhor, livra do mal, livra da perseguição, Senhor Jesus. Pai, esse homem que está perseguindo esta pessoa, Pai, que vai cair por terra, este pastor que está perseguindo esta ovelha, que venha cair por terra, Pai, todo laço, toda obra de macumbaria, Pai, contra a vida de cada um, Senhor Jesus. Deus, que o Senhor venha levantar homens verdadeiramente que venham pregar o teu evangelho com amor, Senhor Jesus. Vai de encontro a pessoas que nesse momento querem se matar com a depressão, Pai. Venha, Pai, de encontro a essa pessoa que está com a porta aberta, Pai, que está desempregada há mais de 1 ano, Pai, há mais de 6 meses. Pai, abre a porta, Pai. Senhor Jesus, mas também coloca no coração dessa pessoa que ela tem que andar até a porta, bater para abrir, Senhor Jesus, que senão nada vai se concretizar. Senhor Jesus, abençoa cada vida, Pai, nesta manhã, Pai, e que seja feita a tua vontade e o teu querer. Abençoa, Pai, livra cada um pelo teu santo nome, Senhor Jesus, e lava o pecado de cada um, Pai. Lava o pecado de cada um com o seu sangue, com o teu sangue, em nome de Jesus. Você que sentiu Deus te tocar, se inscreva nesse canal. Você que sentiu que foi de Deus essa ministração, se inscreva no canal. Não pelo homem, mas sim pela palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer que esse canal cresça para ganhar almas, alcançar almas. Já tem crescido muito e tem ganhado muitas almas. Muitas pessoas me mandam mensagem pedindo oração. E se você quer uma oração, compartilhe aí. Compartilhe o nome da pessoa que você quer oração. Compartilhe pelo familiar que você quer oração. Ou se você também quer oração, compartilhe. Escreva aí, escreva nos comentários. Eu quero oração. E pode ter certeza que eu vou fazer jejum pela tua vida, que eu vou orar pela tua vida. E eu creio que Deus ele vai agir, ele vai trabalhar ao teu respeito, ao teu favor. Mas você tem que ouvir a voz de Deus. Ouve o que Deus tem para depois você agir. Amém? Fique todos na paz. Que Deus abençoe. Tenha ótima sexta-feira, ótimo final de semana e que Deus aguarde cada um. Seja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Ô glória. Deus abençoe.